Começa agora mais um Em Dia com a Saúde, um espaço com informação de qualidade e entrevistas com profissionais das mais diversas especialidades da saúde. O programa é uma parceria da TV UFMA com a Associação Médica Brasileira no Maranhão. Hoje teremos uma convidada do Hospital Universitário da UFMA. O tema é bem interessante, saúde dos ossos. Que tal continuar assistindo ao nosso programa e ficar em dia com a saúde? Quase 10 milhões de brasileiros têm osteoporose. Apenas 20% sabem que tem esse problema de saúde. Mas a doença, que muitas vezes é silenciosa, pode levar à morte. 200 mil óbitos, em média, são registrados todos os anos no país. Há outras doenças que afetam a saúde dos ossos. E é preciso ficar atento, porque muitas vezes elas são silenciosas. Para saber sobre causas e tratamentos de várias doenças que prejudicam a saúde óssea, eu converso agora com a reumatologista Germana Brígida. Doutora, seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora, o que é preciso fazer para ter uma boa saúde óssea? Bem, em primeiro lugar, a saúde óssea ela é lapidada durante os anos. Então, uma boa alimentação rica em cálcio, como leite e derivados, mas também outros alimentos, prática de exercício físico e a abstinência de substâncias como o cigarro e a bebida alcoólica, que prejudicam e aumentam esse risco de osteoporose. Os pacientes que são diabéticos também manter essa doença em controle e assim como muitas medicações ou doenças como hiperparatireoidismo, doenças reumatológicas que necessitem de uso de corticoide por uso prolongado, também são prejudiciais à saúde dos ossos. De que forma a alimentação vai contribuindo para essa saúde? Há alimentos que são melhores, outros que são piores? Sim, então quando você pensa numa estrutura do osso, você vai ter que entender que o osso é formado basicamente por cristais de cálcio, hidroxapatita de cálcio, e ele é fixado através da vitamina D, além de outros nutrientes. Então, uma alimentação balanceada, rica em cálcio, em média um adulto precisa de 1.200 miligramas de cálcio ao dia e níveis de vitamina D suficientes para que ocorra essa absorção. Então, uma alimentação bem balanceada vai ajudar esse osso a se fortalecer. Agora, com o advento de cirurgias bariátricas, que ocorre uma redução nessa absorção, nós temos que ter novas estratégias para melhorar essa saúde do osso pela absorção do cálcio e da vitamina D. Muito comum, principalmente nas redes sociais, vermos pessoas falando sobre jejum, sobre a prática do jejum, sem orientação médica. Também uma prática perigosa? As pessoas sem uma administração disso? Porque você não está absorvendo os nutrientes adequados, geralmente essas dietas é só proteína, né? Então você não tem a absorção de nutrientes, que eles acabam fazendo o quê? Suplementação, às vezes errada, porque você está fazendo uma suplementação insuficiente ou excessiva, e isso não do ponto de vista clínico, não vai ajudar muito nesse metabolismo, né? Vai ajudar em quê? Em emagrecer, mas não vai ajudar o osso, certo? Além das medicações que se usam hoje em dia, né? Basicamente, são medicamentos que ajudam a acelerar muito o metabolismo, então às vezes você precisa de muito mais nutriente do que você está conseguindo absorver. Quando nós falamos de cigarro e bebida, geralmente estão associados a problemas no fígado ou no pulmão. Mas o cigarro e a bebida também comprometem a saúde óssea em alto grau? Sim, porque o cigarro ele é diretamente relacionado à baixa adesão desse cálcio no osso, né? E ele aumenta o risco de osteoporose. E a ingesta da bebida alcoólica também diminui muito a absorção do cálcio, aumentando sua excreção via urinária.
A senhora falou sobre a alimentação, mas também há uma importância da atividade física? As duas coisas contribuem para uma saúde óssea? Todos os pacientes que têm osteoporose são sim indicados fazer atividade física para manter essa saúde do osso, porque o osso ele não é estático, ele vive em constante modelação. Como é que faz isso? Ocorre uma reabsorção e uma remodelação. Então, por conta desse turnover do osso, ele precisa de ter uma estrutura do lado, que é o músculo, com uma boa resistência. Porque se você tem um osso fraco e um músculo fraco, é mais fácil numa queda você quebrar. Uma pessoa que tem ossos fracos, ela consegue até desenvolver uma massa magra, o músculo, e depois ela pode ter esse problema, ou ela nem consegue chegar a desenvolver tanto músculo, porque ela não vai ter força suficiente? Não, ela consegue. Você tem que fazer um treino, na verdade, direcionado para esse paciente. Ele não pode ser com uma carga excessiva. Você não vai colocar um idoso para fazer um crossfit. Até tem, né? Os idosos que são triatletas. Mas, assim, em condições normais, um idoso com várias comorbidades, ele tem que se mexer e treinar equilíbrio, com exercícios como Tai Chi Chuan, yoga, o Pilates, que é maravilhoso, para melhorar o tônus muscular. Então, esse tônus muscular é o que vai causar a estabilidade no osso. Um osso muito fraco, ele não sustenta bem. Então, ele está mais propenso a quedas, que é um outro fator de risco das fraturas por osteoporose. E esse osso é mais difícil de se reconstituir, de voltar a ser o que era depois de uma queda? Sim, porque a gente tem que entender que para o osso ter a reabsorção, ocorre 3 semanas, normalmente. Né? Então, em 3 semanas, ele ocorre uma reabsorção desse osso no mecanismo de remodelamento. E 3 meses para refazer. Então, se é um osso quebrado, poroso, que não tem aquela ligação direita, então não vai cicatrizar rápido. E isso que aumenta a mortalidade dos pacientes, porque eles vão ficar mais imóveis, aumenta o risco de doenças oportunistas, como infecções, por ficar muito tempo parado. Acaba que também atrapalha a vida dos familiares, que vai ter que cuidar daquela pessoa que quebrou. Ele também vai faltar ao trabalho. Então, acaba que a osteoporose, ela sim, um agravo à saúde que deveria ter mais, ser vista com mais importância, né, para protegermos essas pessoas da fratura. Que a única manifestação clínica da osteoporose é quebrar. Então, a gente luta para que não quebre. E o tratamento é para não quebrar. Doutora, no início do programa, eu falei de 200 mil mortes por ano. Eu fui até conferir para ver se realmente era isso. 200 mil é muita morte acontecendo por conta de problemas pela como osteoporose. Sim, e é bem negligenciado, porque assim, no Hospital Dutra, a gente está tentando implantar um programa da refratura. Porque assim, quando você quebra, em um ano, essa sua chance de quebrar, você quebrou. Então, um ano você aumentou o seu risco de quebrar em 50%. Ou seja, dobrou o seu risco praticamente. Então, a chance de quebrar, ela vai aumentando cada fratura. E isso vai se tornando uma bola de neve. E acaba que muitos pacientes quebram e não tratam a princípio. E apenas 20% das pacientes que quebraram procura o tratamento para osteoporose. Às vezes não sente uma dor, não percebe que quebrou? Não. Então, assim, sente um incômodo, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório e vai levando. Uma pessoa, por exemplo, que anda muito, então ela pode ter fraturas no pé por estresse. Caiu no banco, quebrou, porque caiu de mau jeito. Também pode ser uma fratura por osteoporose. Sentou, pegou, foi empurrar um móvel, se arrastou um móvel pesado, sentiu um creque na coluna, uma dor na coluna súbita, tomou aquele remedinho e passou. Então, a osteoporose, ela passa porque a pessoa toma um analgésico, mascara a dor e não vão atrás do segmento de tratar. Quem tem mais problemas com osteoporose, mulheres ou homens? As mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela já nasce com o ovário repleto dos óvulozinhos que vão ser desenvolvidos até terem os ciclos menstruais. Acabou isso que a gente chama de menopausa, ou de uma forma
mais corriqueira, quando ocorre uma esterectomia. Antigamente no interior fazia-se uma esterectomia total, tira isso que isso não vai lhe ajudar. Esses pacientes que não têm o poder do estrógeno, do hormônio no seu corpo, precisam de uma reposição hormonal, mas nem todos, pelo risco da reposição hormonal de aumentar a trombose, né? Acidentes tromboembólicos e câncer. Então, esses pacientes que têm contraindicação à reposição hormonal, eles são mais propensos a desenvolver osteoporose, porque eles não têm mais aquela proteção do hormônio. O homem não, o homem ele tem a testosterona até os 70 anos. Tanto que a densitometria ela é indicada para ser feita depois da menopausa e antes disso, se houver fatores de risco ou fratura. E a gente sempre depois dos 60 anos vai fazer um raio-x da coluna para procurar fraturas na coluna, nas mulheres e nos homens antes dos 70, se tiver também muitos fatores de risco. Doutora, falando em reposição, é muito comum vermos nas farmácias promoção de cálcio, né? Então as pessoas vão lá, acho que eu estou sentindo uma dorzinha aqui, um incômodo, então deve ser falta de cálcio, né? Então vou tomar cálcio. Mas o que acontece com o corpo quando essa reposição ela é feita de forma indevida? Eu sempre falo que para você repor, você precisa saber o que você tem. Então, você tem que saber como é a sua alimentação corriqueira, o que você toma, né, assim, de leite, queijo, iogurte, na sua alimentação e, a partir daí, a gente também tem que saber o que você perde, que é a perda de cálcio na urina, a calciúria 24 horas. Tendo esse balanço, a gente vai entender que você precisa ou não de suplementação. Quando o paciente faz uma cirurgia de tireoide, tira toda a tireoide e perde os hormônios da paratireoide, que são os que regulam, eles precisam de uma dose muito grande de cálcio. Então, assim, não é todo mundo que vai precisar do cálcio. Às vezes, na própria alimentação, você já toma muito, não precisa. Então, esses pacientes vão precisar apenas da vitamina D, porque a vitamina D a gente não produz, a gente não se alimenta, a não ser o sol. Mas entre você ter problemas da pele, por conta da exposição à radiação ultravioleta e tomar vitamina D, toma-se vitamina D. E uma advertência, não é que você vai tomar uma injeção, que a promessa do ano é toma uma injeção que vai resolver seu ano de vitamina D, tudo tem que ser com parcimônia, tudo tem que ser feito de uma forma individual, porque nem todo mundo vai tomar o mesmo remédio e nem todo mundo vai tomar a mesma dose. Vai depender do seu organismo. Tem paciente que precisa de 7.000 unidades de vitamina D por semana, tem paciente que precisa de 14.000 unidades por semana, tem pacientes que precisam de 50.000 por semana. Mais do que isso já é absurdo, não precisa, tá? Gestantes que precisam de cálcio e vitamina D não podem fazer doses cavalares, né, doses excessivas numa semana. Tem que fazer a dose individual e até 2.000 unidades. Criança tem que tomar vitamina D. Também uma dose até 1.000 unidades por dia, que antes era uma dosezinha de 100, de 200, mas não mais do que 1.000 por dia. O recomendado é 400 por dia, entendeu? Então nem adianta aproveitar a promoção para fazer reposição se você não sabe o que está precisando, né? A senhora falou também da vitamina D, que é importante junto com o cálcio. Mas isso. Elas trabalham juntas, as duas coisas? Sim, porque quando você, para absorver o cálcio, você precisa ter um nível adequado de vitamina D. A vitamina D, ela funciona como o selador desse cálcio no osso. Ela ajuda a carregar esse cálcio e selar no osso. Mas para absorção precisa de K2, precisa de magnésio e às vezes não precisa tanta coisa que tem às vezes no comprimido. Ele tem, né? Tem paciente que precisa de tudo aquilo, mas tem paciente que não tem uma alimentação saudável, rica, um prato bem diversificado, como os nutricionistas chamam, bem colorido, não precisa de estar tomando além do que você já faz no seu dia a dia. E só a alimentação resolve para todo mundo ou há casos realmente que precisa de reposição? Eu gosto de dizer que cada um vai ter um tratamento diferenciado, porque um vai conseguir comer tudo e outros não. Outros vão precisar de uma suplementação. Há exemplo dos bariátricos, que eles não vão conseguir absorver. Então, eles precisam, às vezes, de suplementação venosa. Veganos também? Veganos também, principalmente.
Doutora, tem sido muito comum, né? Nós estamos falando de vitamina D, de cálcio, mas cada vez mais vemos nas redes sociais, ou então uma promoção na farmácia de diversos suplementos. E eu pergunto para a senhora, alguns suplementos, alguns chás, eles podem, falando num termo popular, roubar o cálcio dos ossos? Eu tenho um enfraquecimento dos meus ossos por conta de coisas que eu estou tomando sem orientação? Sim, o principal é não se automedicar, não achar que eu vou tomar isso aqui vai ser bom para mim, sem saber. Você tem que ter respaldo de um colega médico para indicar por que você está tomando aquilo. E você tem que saber por que você está tomando essa medicação. Então, todas as medicações que são feitas em termos de suplementação, você tem que entender o porquê. O excesso de diurético vai aumentar a calciúria, vai perder mais cálcio na urina. Então, às vezes, eu tomo muito chá para emagrecer. Tá bom, mas você está tomando chá para emagrecer, você está controlando os seus eletrólitos, está tudo bem. Pode dar problemas de hiponatremia também, pode dar excesso de cloreto no sangue. Então, não adianta você dizer que, eu vou tomar essas dietas naturebas, eu vou fazer uma dieta natureba da minha cabeça. Não se automedique, procure um especialista e um nutricionista para ajudar nessas suplementações. A senhora falou que a osteoporose ela é mais comum em mulheres. Sim. Mas em outras faixas etárias, não só a mulher com menopausa, ou pessoas com diversas idades, também podem ter osteoporose ou elas têm problemas semelhantes? A osteoporose ela é definida pós-menopausa. Antes disso, nós dizemos baixa massa óssea para a idade. Então, o jovem de 20, 15, 20, 30 anos, que não está na menopausa, ele pode ter a baixa massa óssea para a idade, de acordo com algumas doenças, principalmente nas que a gente usa muito corticoide, diabetes tipo 1, né? E também algumas doenças que precisam, como os casos das convulsões, que precisam de anticonvulsivante. Então, esses pacientes, eles podem ter baixa massa óssea e devem ser tratados com suplementação de cálcio e vitamina D, conforme o necessário, como eu falei, e ter o acompanhamento médico especializado. E esse acompanhamento, ele é multidisciplinar? É só o reumatologista que vai dar um diagnóstico e fazer o acompanhamento ou precisa passar por outras especialidades? Geralmente, para ajudar nessa questão nutricional, se encaminha para o nutricionista ou nutrólogo para se mandar quando tem algum problema endócrino, o endocrinologista vai nos ajudar. Hormonal, o ginecologista, né, está no período perimenopausa para fazer a reposição hormonal, ou o endócrino pode fazer isso. E o neuro, que geralmente passa, os anticonvulsivantes. Então, acaba que o pneumologista também passa, às vezes, muito corticoide inalatório. Então, acaba que a gente tem que se comunicar. Então, olha, eu vou tratar a osteoporose e você vai me dar o feedback de como está esse paciente. Eu recebo muito paciente oncológico e os pacientes oncológicos, eles fazem tratamentos que mexem muito com a massa óssea e eles precisam ter um acompanhamento também do reumatologista em associação para ajudar a não perder essa massa óssea quando jovem. Doutora, falamos muito sobre osteoporose, mas quais outras reclamações em termos de saúde óssea acabam acontecendo com frequência nos consultórios? Tem muitos pacientes que têm dor óssea e essa dor óssea não é da osteoporose, porque como eu falei, a osteoporose ela só quebra e quando quebra que dói. A osteoartrite, que é a antiga artrose, é uma das causas, a principal causa de dores que também são tratadas com suplementação, atividade física, controle de peso e uma alimentação equilibrada. Na verdade, tem que ter realmente um conjunto, né? Alimentação, exercício. O sono também tem uma relação com a saúde óssea? Ajuda, porque você não dormir bem, acaba que o seu organismo vai sentir-se desgastado ao longo do tempo e ele vai precisar, sim, de ter um repouso, né? E você não está repousando, então acaba que você consegue ter mais dores, fadiga, por conta da falta do repouso. Afeta a produção também dos hormônios, está tudo interligado, né, doutora? Tudo atrapalha. Muita coisa interessante até agora, está tudo interligado, mas eu queria perguntar se a senhora tem mais alguma informação interessante para repassar para o nosso telespectador. Então, lembrando mais uma vez que toda mulher na pós-menopausa
deve fazer uma densitometria inicial para diagnóstico de osteoporose e deve ser feito esse rastreio. Antes disso, só se tiver os fatores de risco. Quais são os fatores de risco mais importantes? O cigarro, o sedentarismo, a ingesta de bebida alcoólica, que a gente considera 3 copos, né, 3 doses, dependendo da dose, 3 doses por dia, né? Então, não pode calcular também no final de semana, tomou 3 grades, né? 3 doses dia. Não dá para fazer uma média, não. Não é uma média. Bebe muito. Então, a bebida alcoólica, o uso de medicamentos que são conhecidos como aumentar essa perda de massa óssea, a própria artrite reumatoide, as doenças que usa-se corticoide, a diabetes e doenças endócrinas como o hiperparatireoidismo, o hipertireoidismo, que também culminam com uma perda de massa óssea. E buscar informação de qualidade, para isso que o nosso programa está aqui, levando informação de qualidade, falando com ótimos profissionais. Doutora Germana, muito obrigada pela sua presença aqui no Em Dia com a Saúde, aprendemos muito. Seja sempre bem-vinda aqui. Eu estou sempre à disposição, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para esse endereço aqui, ó, que aparece na sua tela. E a gente volta na próxima semana com mais um programa que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!